O futebol neerlandês já nos apresentou vários craques. Neeskens, Rijkaard, Van Basten são facilmente lembrados, mas hoje vamos recordar Johan Cruyff, um dos jogadores que impulsionou o Ajax e o futebol neerlandês para o patamar onde se encontram atualmente. Hendrik Johannes Cruyff nasceu no dia 25 de abril de 1947 em Amsterdão, nos Países Baixos. Desde cedo criou uma grande ligação com o Ajax. O seu pai tinha uma mercearia que fornecia frutas para o clube. A sua mãe também era empregada de limpeza do clube. Apesar de ter começado a jogar futebol bastante cedo, a sua primeira paixão era o beisebol. Desde cedo destacou-se nas categorias de formação do Ajax, inclusivamente na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, realizada em 1962 no Olímpico de Amsterdão, a casa do Ajax. Cruyff foi o apanha-bolas desta final, que opôs o Benfica de Eusébio ao Real Madrid de Di Stéfano. Os encarnados venceram por 5-3. Mais tarde, Cruyff e Eusébio teriam alguns duelos nos relevados europeus. Cruyff ascendeu à equipa principal do Ajax, mas já nos juvenis do clube demonstraria algumas das suas imagens de marca, especialmente em termos de temperamento, não tendo uma relação fácil com alguns dos seus treinadores. De qualquer das formas, Cruyff fez a sua estreia na temporada 1964-1965. Vale lembrar que naquela altura o Ajax passava por uma seca de títulos, já não vencia o campeonato. Desde 1960, o futebol nos Países Baixos tinha-se profissionalizado há pouco tempo e os clubes neerlandeses eram pouco expressivos no panorama do futebol europeu. Na sua primeira temporada, com as cores do Ajax, Cruyff realizou 10 partidas, marcou 4 golos e deu 2 assistências. Em termos coletivos, o Ajax terminou o campeonato em 13º lugar, bastante longe do campeão Feyenoord, mas nesse verão viria um treinador que mudaria por completo a história do clube e também do futebol. Rinus Michels, ex-jogador do Ajax, nos anos 40 e 50, veio para arrumar a casa. Rinus Michels modernizou o clube, implementando uma tática revolucionária para os padrões da altura, o carrossel holandês, onde ninguém tinha posições fixas, ou seja, um trinco poderia descer e ser central. Os laterais tornavam-se extremos em uma altura onde a maioria das táticas apostavam em uma equipa coesa, onde a locomoção de jogadores exigia-se mais nos jogadores de ataque e a defesa ficava montada para a marcação cerrada e para não ser desfeita. Para esta tática era preciso jogadores tecnicamente evoluídos e com uma boa comunicação entre si, pois com as movimentações era importante não deixar a defesa desguarnecida. Este futebol apostava na pressão de bola, nos passes rápidos e na ocupação inteligente do espaço. A primeira temporada, com Michels no comando, foi bastante produtiva. O Ajax passou de um 13º lugar para campeão dos Países Baixos, com uma vantagem relativamente confortável, 7 pontos a mais do que o Feyenoord, mas os títulos não ficariam por aqui. Na temporada seguinte, o Ajax sagrou-se bicampeão dos Países Baixos, onde Cruyff marcou 33 golos e deu 23 assistências. O Ajax, que nesse ano marcaria 122 golos só para o campeonato. O segundo melhor ataque da competição foi do Feyenoord, com apenas 81. O Ajax também faturou a Taça dos Países Baixos, com vitória 2-1 frente ao NAC Breda na final. Em termos coletivos, o Ajax jogou a Taça dos Clubes Campeões Europeus. O Ajax foi eliminado nos quartos de final pelo Dukla de Praga na temporada seguinte. Mais um título do campeonato para o Ajax. Desta feita, a equipa de Amsterdão terminou o campeonato com 58 pontos, mais 3 do que o Feyenoord. Nesta equipa do Ajax, os jogadores que iriam fazer parte da era dourada dos anos 70 já davam cartas no plantel. Para além de Cruyff, nomes como Vazovic, Wim Surbier ou Piet Keizer eram destaque nesta equipa. Na Taça dos Clubes Campeões Europeus, o Ajax foi eliminado pelo Real Madrid na primeira rodada, depois de um empate 1-1 em Amsterdão. O Real Madrid venceu em Espanha por 2-1 após prolongamento. Cruyff fez outra temporada de altíssimo nível. Em 40 partidas, marcou 25 golos e deu 24 assistências, tornando-se o motor do ataque da equipa. A temporada de 1968-1969 seria bem menos risonha e terminaria com um amargo de boca. O campeonato foi para o rival Feyenoord, mas o destaque viria na Taça dos Clubes Campeões Europeus. O Ajax chegava à sua primeira final europeia. Para lá chegar, eliminou equipas como o Spartak Trnava, o Fenerbahçe ou o Benfica, com uma eliminatória que só foi decidida com recurso a um jogo de desempate.
onde Cruyff marcou 2 golos. O Ajax defrontava o Milan de Gianni Rivera, Pierino Prati e de Giovanni Trapattoni, mas o Ajax não teve vagar para a trupe milanesa e perdeu 4-1, e assim esvaiu-se o sonho de ser a primeira equipa do país a erguer o troféu. No ano seguinte, o Ajax focaria no campeonato de modo a garantir a presença na Taça dos Clubes Campeões Europeus da próxima temporada, e foi o que aconteceu. O Ajax venceu o campeonato com 5 pontos de avanço em um campeonato onde o Ajax sofreu apenas uma derrota. Cruyff marcou 23 golos e deu 23 assistências. O Ajax ainda faturou a Taça dos Países Baixos, mas o Ajax não seria a primeira equipa do país a vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus, pois o Feyenoord bateu o Celtic por 2-1 na final da prova em 1970. Em 1970 chegou ao Ajax de Michels e de Johan Cruyff, Johan Neeskens, um jogador que viria para adicionar mais qualidade à equipa. Se quiserem conhecer mais sobre este jogador, irei deixar na descrição o link da biografia de Johan Neeskens, que já foi feita aqui no canal. O destaque da temporada 1970-71 foi a Taça dos Clubes Campeões Europeus. O percurso do Ajax começou frente ao 17 Nentori, empate 2-2 e vitória do Ajax 2-0. Colocaram Cruyff e companhia nos oitavos de final. O alvo a bater nessa eliminatória era o Basileia da Suíça. O Ajax passou com certa facilidade, vitórias 3-0 e 2-1. Colocaram a trupe de Amsterdão nos quartos de final. Nessa eliminatória o adversário era bem mais complicado. O Celtic, que tinha sido vice-campeão europeu da edição anterior e campeão europeu em 1967, na primeira mão na Holanda. Vitória do Ajax por 3-0. Cruyff marcou o primeiro golo da equipa. Apesar da derrota 1-0 sofrida em Glasgow, o Ajax passou para as meias finais, onde o adversário era o Atlético de Madrid na primeira mão. Em Madrid, vitória da equipa da casa por 1-0, mas na segunda mão o Ajax venceria por 3-0 e assim garantia-se na sua segunda final europeia. Na final, o adversário era o Panathinaikos, um clube que, com todo o respeito, não tinha os pergaminhos europeus do Milan, o adversário da final anterior. O Ajax venceu por 2-0. Dick Van Dijk e Ari Ahn marcaram os golos que consagraram o Ajax como campeão da Europa. O Ajax, que não quis participar na Taça Intercontinental e cedeu o seu lugar ao Panathinaikos, assim preparou a temporada 1971-1972. Rinus Michels saiu do Ajax para treinar o Barcelona, mas o futebol total permaneceu na equipa e Cruyff também. Nesse ano o Ajax conquistaria o triplete, venceu o campeonato com 30 vitórias, 3 empates e uma derrota. Cruyff, que foi o marcador de serviço com 25 golos marcados. O Ajax também ergueria a Taça dos Países Baixos, mas mais uma vez o destaque viria na Europa do futebol, desta vez com mais prestígio, pois era o campeão em título do torneio. O primeiro embate surgiu na primeira ronda frente ao Dinamo Dresden da Alemanha de Leste. O Ajax venceu por 2-0 e empatou 0-0, o que classificou a equipa para os oitavos de final, onde o adversário era o Marselha. 2 vitórias, 2-1 e 4-1, respectivamente, deram a classificação ao Ajax. Cruyff marcou 3 golos nesta eliminatória. Nos quartos de final, o adversário era o Arsenal de George Graham. 2 vitórias neerlandesas, 2-1 e 1-0, colocaram a equipa nas meias finais. Nas meias finais, o adversário era o Benfica de Eusébio Simões e companhia. O Benfica, que já tinha causado dissabores ao Feyenoord nos quartos de final, mas cairia aos pés do Ajax depois de um empate 0-0 na segunda mão. O golo solitário de Siak Svart colocou o Ajax na sua segunda final europeia consecutiva. Desta feita, o adversário era a Inter de Milão, que já tinha conquistado 2 troféus da prova nos anos 60, mas o Ajax não estava interessado no poderio da equipa italiana. Cruyff foi o homem do jogo, pois marcou 2 golos e deu o bicampeonato europeu. Assim o Ajax fechava uma temporada dourada e superava o Feyenoord nos títulos conquistados. Nesta temporada, Cruyff fez outra grande temporada. Em 47 partidas, marcou 34 golos e deu 28 assistências. Depois desta temporada, na temporada seguinte, o Ajax e Cruyff
continuariam a trilhar o caminho das vitórias. O Ajax sagrou-se bicampeão holandês em 34 partidas. O Ajax venceu 30 partidas e perdeu 4, marcou 102 golos. Cruyff, nesta prova, marcou 16 golos e deu 15 assistências em 26 partidas, mas o destaque, mais uma vez, viria na Taça dos Clubes Campeões Europeus. O Ajax era bicampeão e manteve a equipa base destas vitórias. O percurso começou apenas na segunda ronda, frente ao CSKA Sofia, com vitórias 3-1 e 3-0, que classificaram o Ajax para os quartos de final. Nesta eliminatória, o alvo a bater era o Bayern de Munique, que já conseguira montar a equipa que iria suceder ao Ajax no topo da Europa, com individualidades como Beckenbauer, Paul Breitner ou Gerd Müller na primeira mão. Goleada para o Ajax, vitória 4-0. Cruyff marcou o quarto golo dos neerlandeses, apesar da derrota sofrida na Alemanha Ocidental. De 2-1, revelou-se insuficiente e assim o Ajax classificava-se para as meias finais. Nesta eliminatória, o adversário era o Real Madrid. O Ajax queria vingar a eliminação sofrida na temporada 1967-1968. 2 vitórias, 2-1 e 1-0, eliminaram o Real Madrid. Na final, o Ajax sagrou-se tricampeão europeu com vitória 1-0 frente às Juventus. Nesse ano, Cruyff venceu pela segunda vez o galardão de melhor jogador da Europa, a Bola de Ouro, depois de uma temporada onde mais uma vez foi peça-chave. Em 1973 daria-se uma das maiores transferências do futebol da altura. Cruyff sentiu o chamamento do seu mestre Rinus Michels e depois de ter ajudado a elevar o Ajax para outro patamar, Cruyff mudou-se para o Barcelona. A transferência foi de tal maneira tão avultada que o governo espanhol não aprovou a transferência, de modo que Cruyff foi registado como uma peça de uma máquina agrícola. O desejo do Barça já era antigo. Em 1969, Vic Buckingham, treinador do Barça da altura e que já tinha treinado Cruyff no início do seu trajeto no Ajax, pediu a sua contratação, mas tal não se veio a concretizar. Em 1973, depois de ser levantada a restrição de jogadores estrangeiros em Espanha, o Barça tentou nova incursão por Cruyff. O Real Madrid, que 20 anos antes já tinha conseguido desviar Di Stéfano da Catalunha, intrometeu-se na jogada. Inclusivamente, o Real Madrid já tinha tudo acertado com o Ajax, mas Cruyff quis mudar-se para Barcelona, mas a transferência acabou na barra dos tribunais e só em outubro é que Cruyff estreou-se pelo Barcelona frente ao Granada, vitória 4-0. Cruyff marcou 2 golos na estreia. O Barça, que na altura encontrava-se em antepenúltimo, mas acabou campeão espanhol 14 anos depois. Os culés venceram a La Liga com 8 pontos de avanço. Comparadamente ao Atlético de Madrid, o Real Madrid terminou em 8º lugar. Mas no verão de 1974 era ano de Mundial e os Países Baixos iriam participar com uma grande geração, essencialmente composta por jogadores do Ajax tricampeão europeu e do Feyenoord de 1970 neste Mundial. O patrocinador da equipa era a Adidas, mas Cruyff era patrocinado pela Puma e recusou-se a envergar a camisola com a Adidas. Na primeira fase de grupos do Mundial, a Laranja Mecânica, que era treinada por Rinus Michels, venceu o Uruguai por 2-0, empatou 0-0 com a Suécia e venceu a Bulgária por 4-1. Assim, os Países Baixos classificavam-se para a segunda fase de grupos, pois o Mundial tinha um formato bem diferente comparadamente aos dias de hoje. Nesta segunda fase de grupos, que quem vencesse iria disputar a final do Mundial em Munique. Os Países Baixos foram sorteados com Argentina, Brasil e Alemanha de Leste na primeira jornada. A Laranja Mecânica goleou a Argentina com direito a 2 golos de Johan Cruyff na segunda jornada. Vitória 2-0 frente à RDA. E na terceira jornada, o adversário era o Brasil. Cruyff e Neeskens fizeram a festa e assim, pela primeira vez, a Laranja Mecânica atingia a final de um Mundial. Era a oportunidade de Cruyff e os Países Baixos consagrarem-se no mundo do futebol, pois muita gente não fazia grande acompanhamento da Taça dos Clubes Campeões Europeus, mas sim dos Mundiais, que de 4 em 4 anos tinham grande cobertura televisiva. A tática inovadora de Michels ganhava mais admiradores, mas o adversário era nada menos que a RFA, treinada por Helmut Schön, com uma grande geração
do Bayern de Munique e do Mönchengladbach. Neyskens, de penalti, abriu o ativo em Munique, mas aos 25 minutos Paul Breitner, também de penalti, restabeleceu a igualdade aos 43 minutos, já perto do intervalo. Gerd Müller fechou o resultado em 2-1 e assim os Países Baixos falhavam o seu principal objetivo e viam os germânicos fazer a festa. Assim, Cruyff voltava ao Barcelona, apesar de Neyskens chegar para fazer companhia ao seu compatriota. No geral, a equipa do Barcelona não era propriamente uma grande geração de jogadores, de modo que nos 4 anos em que passou na Catalunha venceu apenas um campeonato espanhol e uma Taça do Rei em 1978 em termos europeus. O seu apogeu foi as meias finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus na temporada 1974-1975, onde o Barcelona foi parado apenas pelo Leeds United, que seria o vice-campeão dessa mesma edição, pois perderia na final para o Bayern de Munique, cansado do futebol espanhol, que já lhe tinha rendido algumas lesões. Cruyff decidiu deixar o futebol aos 31 anos, assim, pelo Barcelona. Cruyff realizou 183 partidas e marcou 60 golos, mas maus negócios fizeram o jogador perder milhões, de modo que teve que voltar ao futebol e assim mudou-se para os Estados Unidos, que, apesar de não ser uma liga cheia de prestígio, era o destino preferido para quem queria terminar a carreira e ganhar algum dinheiro. Nomes como Eusébio, Beckenbauer, Pelé ou até mesmo o seu companheiro Johan Neyskens passaram pelas terras do tio Sam. Primeiro jogou pelos Los Angeles Aztecs, onde foi treinado por Rinos Michels. Por esta equipa, em 27 partidas marcou 14 golos, depois mudou-se para os Los Angeles Diplomates, mas a experiência nos Estados Unidos terminou e Cruyff continuava com o seu estilo rebelde em certa altura nos Diplomates. Enquanto o treinador explicava a tática para o jogo, Cruyff levantou-se, apagou tudo o que estava no quadro e disse: "É óbvio que vamos fazer tudo diferente." Os jogadores diziam em tom de sátira que a direção deveria comprar tampões para os ouvidos para não se ouvir. Assim, Cruyff voltou para a Europa, mais especificamente para o Levante, clube que jogava na segunda divisão espanhola. Por questões financeiras relacionadas ao seu salário e por passar uma altura complicada, o clube acabou relegado para a quarta divisão. Cruyff jogou 10 partidas e marcou 2 golos. O contrato de Cruyff, que na altura levantou muita controvérsia, pois constava, para além do salário do jogador, metade do valor dos bilhetes vendidos nas partidas em que ele iria jogar, uma casa na região e um seguro de acidentes avaliado em 360 mil euros, segundo o jornalista espanhol Hernández Perpina. Cruyff recebeu apenas uma parte do acordado e acabou por sair para o Ajax, o clube do seu coração. No Ajax faria mais 2 temporadas. Na primeira, a de 1981-1982, o Ajax venceu o campeonato. Cruyff e companhia marcaram 117 golos na prova e terminaram com mais 5 pontos do que o PSV Eindhoven nesta temporada. Já com 34 anos, Cruyff fez 15 partidas, marcou 7 golos e deu 9 assistências, mas a temporada seguinte seria ainda mais vitoriosa. O Ajax venceu mais uma vez o campeonato, terminou com 58 pontos, mais 4 do que o Feyenoord. O Ajax também arrecadou a Taça dos Países Baixos. Nesta temporada, Cruyff fez 30 partidas, marcou 9 golos e deu 13 assistências, mas Cruyff entrou em confronto com a direção do clube, pois pediu um aumento salarial, mas por já ter 36 anos, a direção não acedeu ao pedido e assim Cruyff mudou-se para o arquirrival, o Feyenoord, onde fez parceria com um jovem Ruud Gullit. O Ajax, que sairia a perder, pois com Cruyff o Feyenoord venceu o campeonato, algo que não acontecia há uma década. O Feyenoord também venceria a Taça dos Países Baixos e assim, aos 37 anos, Cruyff colocava um ponto final definitivo na sua carreira bastante vitoriosa, mas a sua carreira também esteve relacionada com alguns acontecimentos curiosos. Ele, que era um fumador compulsivo até 1991, a sua marca no Ajax foi tal que em 2018 o Ajax rebatizou o seu estádio para Johan Cruyff Arena. Em 2007 o Ajax anunciou que a camisola 14 não poderia ser mais utilizada por mais nenhum
jogador. Uma curiosidade relacionada ao número 14 do Ajax é que um português já vestiu esta camisola. Refiro-me a Dani, que jogou no Ajax no final dos anos 90. A carreira de treinador de Cruyff começou em 1985 no Ajax, o clube com o qual Cruyff teria tido divergências no passado, enquanto o treinador Cruyff buscou algumas ideias de Rinus Michels, a ênfase na posse de bola, as movimentações rápidas e o aproveitamento do espaço do jogo. Cruyff era um adepto do futebol ofensivo e acreditava que para vencer era necessário ter bastante posse de bola. Cruyff acreditava nesta filosofia de tal forma que apostava bastante em triangulações e instruía os seus jogadores, independentemente da posição, a formar esta figura geométrica, pois assim o passador tinha duas opções de passe. Assim formava-se a formação diamante. Cruyff ficou 3 anos no comando do Ajax, de 1985 a 1988. Não conseguiu vencer o campeonato holandês perante o domínio do PSV Eindhoven, que em 1988 seria campeão europeu. Ainda assim, pelo Ajax conquistou 2 taças dos Países Baixos, em 1986 e em 1987, e conquistou a Taça das Taças em 1987, vitória 1-0 frente ao Lokomotiv Leipzig, mas em 1988 Cruyff abandonou o comando do Ajax e assumiu as rédeas do Barcelona. Quando chegou à Catalunha em 1988, o clube passava por momentos complicados, apesar de ter sido vice-campeão europeu em 1986 e campeão espanhol no ano anterior. O clube não conseguia equiparar-se ao Real Madrid, que com a La Quinta del Buitre colecionava vitórias na La Liga. O Atlético procurava ameaçar a soberania dos catalães como segundo grande do futebol espanhol. De qualquer das formas, o clube iria disputar a Taça das Taças, pois tinha vencido a Taça do Rei em 1988. Nesta equipa, nomes como Bernd Schuster, Zubizarreta eram destaque. Cruyff, que operaria uma revolução na equipa, em primeiro lugar, fez uma limpeza na equipa. Nomes como Schuster e Lineker foram perdendo importância. Já jogadores como Guillermo Amor, Julio Salinas, Ronald Koeman chegaram em um espaço de 2 anos e assim estava a começar a desenhar-se a espinha dorsal do Dream Team. Outros jogadores como Miguel Ángel Nadal, Stoichkov ou Pep Guardiola também foram chegando. Cruyff implementou revoluções nas metodologias de treino, desde a equipa principal até a La Masia, a academia barcelonista. Cruyff deu instruções para que as equipas de formação jogassem no mesmo estilo da equipa principal, assim os jogadores recém-promovidos não sentiriam um impacto tático tão forte. Pep Guardiola subiu à equipa em 1990, fruto destas mudanças. A primeira temporada de Cruyff na Catalunha foi brindada com vitória na Taça das Taças frente à Sampdoria. Os blaugranas venceram por 2-0. Julio Salinas e Luís López Recarte marcaram os 2 golos, mas a década de 1990 é que seria o afirmar da equipa catalã. Stoichkov chegou proveniente do CSKA Sofia e Koeman do PSV. Guardiola foi promovido à equipa principal e assim o Barcelona acabaria com o pentacampeonato do Real Madrid. Na temporada 1990-91, os catalães venceram o campeonato espanhol. O Barça foi dono e senhor, já que venceu o campeonato com 10 pontos de avanço sobre o Real Madrid, mas o ápice viria na temporada seguinte. O Barcelona jogava a Taça dos Clubes Campeões Europeus. Seria a última edição com esta nomeação. O percurso catalão começou na primeira ronda. O adversário dos catalães era o Hansa Rostock da Alemanha. Uma vitória 3-0 na primeira mão praticamente cerrou a eliminatória. O Laudrup fez 2 golos, a derrota 1-0 na segunda mão pouco contou para as contas, já que o Barcelona passou à segunda ronda. Na segunda ronda, o adversário também era alemão, desta feita o Kaiserslautern na primeira mão. Vitória blaugrana por 2-0. Na segunda mão, os germânicos fariam o 3-0 e já no minuto 90, José Maria Baquer fez o 3-1 e salvou o Barcelona, que graças ao gol fora passaria à fase de grupos. Na fase de grupos, os blaugranas foram sorteados com Benfica, Dinamo de Kiev e Sparta Praga. Os catalães passaram em primeiro do grupo com 9 pontos. Vale lembrar que na altura a vitória valia apenas 2 pontos. O Barcelona registou 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Sparta Praga foi o único a derrotar os catalães com uma vitória por 1-0.
Assim o Barcelona classificava-se para a segunda final na prova. A primeira tinha sido em 1961, onde os catalães perderam com o Benfica. O adversário era a Sampdoria de Gianluca Vialli, de Pagliuca, de Roberto Mancini ou de Toninho Cerezo. Ronald Koeman foi o herói dos catalães no prolongamento, marcou o único golo da partida e assim o Barcelona conquistou o topo da Europa. Os blaugranas também seriam bicampeões espanhóis. Desta feita, o Barça terminou com 55 pontos, mais um ponto do que o Real Madrid na temporada seguinte, mais uma La Liga para a Catalunha. O Barcelona fazia o tricampeonato. Também venceu a Supertaça Europeia depois de um empate 1-1 na Alemanha com o Werder Bremen. Os catalães venceram 2-1 no Camp Nou e assim arrecadaram mais um título internacional, mas a desilusão viria no Mundial de Clubes. O Barcelona enfrentava o São Paulo de Cafu e companhia no Japão. Os São Paulinos venceram por 2-1 graças a 2 golos de Raí. Curiosidade, nesta equipa do São Paulo, Toninho Cerezo fazia parte, o mesmo Toninho Cerezo que em maio de 1992 tinha perdido o título da Taça dos Clubes Campeões Europeus pela Sampdoria. No verão de 1993 chegava uma nova contratação para a equipa, Romário, o brasileiro que vinha com créditos de matador na temporada 1993-94, confirmou esses mesmos créditos na La Liga, marcou 30 golos e foi o melhor marcador da competição. O Barcelona conquistou o tetracampeonato em um campeonato jogado taco a taco até ao fim com o Real Madrid. Tanto o Real Madrid e Barcelona terminaram com 56 pontos, com destaque para a goleada sofrida pelos merengues por 5-0 com o hat-trick de Romário. O Barcelona, que também conseguiria outra final europeia na Taça dos Clubes Campeões Europeus, mas o desfecho foi o inverso, comparadamente ao que tinha sucedido em 1992. Desta feita, o Barcelona perderia e seria goleado pelo Milan de Fábio Capello por 4-0. Em Atenas, Daniel Massaro marcou 2 golos, Savicevic e Marcel Desailly fecharam a goleada, que ficou fechada aos 58 minutos. Cruyff, que ficou na Catalunha até 1996, apesar de já não ter o brilho do início da década, pois em 1995 terminou a Liga em 4º lugar e não conseguiu igualar o pentacampeonato do Real Madrid. Estas foram as 2 experiências de Cruyff enquanto treinador, que também mudou o futebol, inspirando treinadores como Guardiola, Marcelo Bielsa, e se olharmos para os treinadores portugueses, vemos que Jorge Jesus bebeu algumas ideias do mago holandês com a posse de bola, o futebol pressionante e ofensivo. Cruyff, que também marcou o futebol com as suas frases célebres, como o futebol é um jogo de erros, quem errar menos vence. O futebol é simples, mas o mais difícil é jogar um futebol simples. Mas a mais icónica foi a Alemanha venceu o Mundial de 1974, não porque o ganhou, mas nós é que o perdemos. Cruyff morreu no dia 24 de março de 2016, vítima de cancro do pulmão em Barcelona. Gostando mais ou menos do jogador, é facto que Cruyff, enquanto jogador e treinador, marcou uma geração de amantes do futebol. O seu legado continua bem vivo, especialmente nos treinadores que adotam algumas das suas ideias. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.